A proposta do socialismo democrático do Piketty não poderia ser resultante de um processo puramente de auto-organização. É preciso combinar a auto-organização popular com uma heteroorganização induzida pelo Estado e com determinadas medidas, né, do Estado, gerando condições para que um número maior de pessoas possa participar do processo econômico, social, político, cultural, certo? Então, eu passei boa parte da minha vida pensando na auto-organização social, mas depois de velho aí eu cheguei a essa conclusão de que é preciso combinar com a heteroorganização, dentro daquela visão de Sócrates, de Platão, né, que era, na verdade, a gente pode considerar a filosofia política do Sócrates, do Platão, como uma crítica a uma auto-organização pura, né, da democracia grega, no caso, né? E também isso deriva de uma série de discussões atualmente acontecendo sobre o papel do Estado na estruturação do tecido social, né? O Estado não é neutro, né? O Estado, do modo como ele usa essa ferramenta que ele tem, que é o dinheiro, né? A emissão e a distribuição do dinheiro, ele estrutura a sociedade, né, nas classes sociais, e isso antes do capitalismo. Então eu também vou entrar um pouco na discussão da teoria de Marx sobre o dinheiro, o valor de uso, de troca, etc., e dentro da sociedade capitalista, porque existe, numa certa fase do capitalismo, houve uma certa identificação entre o dinheiro, ou a função social do dinheiro, e a extração da mais-valia, a acumulação do capital por parte da burguesia. Mas essa identificação não deixa de existir, quer dizer, não existia antes do capitalismo, evidentemente, porque não existia essa estrutura de classe, nem o modo de produção capitalista, e não necessariamente vai existir numa política de redução da desigualdade, em que o dinheiro seria usado para uma outra função, né? Então, é fato que, por um século pelo menos, houve essa identificação entre a mais-valia, o valor de troca e o dinheiro. Mas, antes do capitalismo e no pós-capitalismo, que a gente espera que seria o socialismo democrático, pelo menos na proposta do Piketty, né, o dinheiro deixaria de se identificar com a acumulação de capital privada pela burguesia, e o dinheiro teria uma função de promoção humana, do desenvolvimento humano, que é isso que eu estou propondo, né? A política estatal de redução da desigualdade envolveria, né, uma nova função social do dinheiro, né, e um outro tipo de sistema econômico que já está se configurando, embora é claro que haja grandes divergências e conflitos a respeito disso, mas eu caracterizo como uma economia digital, sustentável e solidária. Digital porque usa a tecnologia da informação. A tecnologia da informação pode ser usada para aumentar a desigualdade, aumentar a desigualdade ou reduzir a desigualdade. Sustentável com a questão ambiental, a economia ecológica, todas as reconexões do sistema econômico com o ecossistema, voltados, para a biodiversidade, a preservação da vida. E a economia solidária, ela se caracteriza, por uma preocupação, com a população como um todo, não sair de uma visão egoísta, que se tem dentro do capitalismo, e passar para uma visão em que o bem-estar social é relevante para o bem-estar individual, em que a ideia é que nós todos estamos no mesmo barco, e que não faz sentido a gente manter essa grande desigualdade que existe. Quer dizer, seria um jogo de soma positiva, seria vantagem para todos a gente reduzir a desigualdade. Então nós temos uma série de propostas solidárias, como a renda básica, talvez seja a principal, de dar a todas as pessoas condições mínimas de sobrevivência, certo? Tá, então, agora eu vou passar para o texto aí do PowerPoint. Essa busca da redução da desigualdade, que ficou assim em voga, pelo trabalho do Piketty,
essa ideia já vem sendo forjada no próprio conceito de desenvolvimento humano, que substitui ou amplia a ideia de desenvolvimento econômico, né? Porque o desenvolvimento econômico é medido pelo PIB, basicamente, né? O desenvolvimento humano teria outros indicadores, né? Como questão de infraestrutura, de saneamento, de educação, saúde, ou até mesmo os índices de felicidade, que o Hétero já estudou, né? Que são usados num país pequeno chamado Butão. Então, o desenvolvimento humano é muito mais amplo que o desenvolvimento econômico. E há algumas formas de medir isso, também tem a medida da complexidade econômica, que o Hétero também estuda, né, que também teria uma certa relação com essa questão da redução da desigualdade e do chamado desenvolvimento humano. É uma visão da sociedade mais ampla do que aquela visão economicista, né, quantitativa do produto interno bruto, produto per capita. Então essa busca está sendo liderada pelo Piketty e também temos outros autores que estão trabalhando sobre isso dentro da tradição marxista, que é o caso do Piketty, e em outras tradições. O Piketty, dentro da tradição marxista, ele está do lado dos fabianos, ou os mencheviques, né, russos, que seria essa ideia de uma transição gradual, pacífica, progressiva para um socialismo democrático, né? Isso se opõe, evidentemente, à visão dos bolcheviques, leninistas, né? Que seria aquela ideia da revolução, aquela ruptura drástica, né? E a implantação de um sistema econômico por meio da ditadura do proletariado e da estatização dos meios de produção, né? A coletivização da propriedade. Então são dois caminhos completamente diferentes, né, que têm em comum uma raiz dentro do marxismo, dentro da análise que Marx faz da sociedade capitalista. Então, dentro dessa visão aí fabiana, menchevique, social-democrata, né, que é o outro nome, ou alguns chamam também de marxismo ocidental, em oposição ao que seria o marxismo oriental, que seria o que foi implantado, o método que foi implantado na Rússia, na China, etc. Vietnã e outros. Então, eu dentro dessa visão gradualista, eu apresento então uma linha de argumentação mostrando o papel central do Estado. E o Estado ele seria, digamos assim, a encarnação, né, de uma... Quer dizer, o Estado está associado a uma elite, né? Essa elite pode ser progressista ou pode ser conservadora. Essa elite que encarna, detém o conhecimento e que também usa o dinheiro como ferramenta para a estruturação das relações sociais, né? Então, essa elite que está associada ao Estado, ela induz processos organizacionais, hetero-organizados, evidentemente, né? E que podem induzir uma nova economia digital, sustentável e solidária, com a redução da desigualdade, ou se pode também, como é o caso do Brasil e vários outros países, se ter uma elite que usa o Estado para benefício próprio, com isso aumentando a desigualdade, né? Eu desenvolvo essa linha no sentido de que as medidas propostas pelo Piketty seriam insuficientes, então eu proponho medidas adicionais ao Piketty para atingir essa meta, que seria um sistema socialista democrático. Ou a gente pode também caracterizar como um sistema em que haja uma verdadeira democracia econômica, além da democracia política representativa. Democracia econômica seria tornando o dinheiro acessível a todos, no sentido da Ellen Brown, que no livro Bank on the People, que tem o subtítulo Democratizando o Dinheiro na Era Digital. Certo? Bem, a proposta de Piketty pode ser analisada em 3 grandes tópicos, né? Primeiro, ele faz um diagnóstico do problema. A crescente desigualdade inviabiliza o próprio sistema capitalista. Isso já tinha sido detectado por Keynes, né? E remediado pelas medidas anticíclicas, né? Propostas por Keynes. Essa desigualdade ela leva à recessão econômica e deterioração da qualidade de vida humana. Então, o próprio capitalismo sofre, quer dizer, o crescimento das forças produtivas do capitalismo acaba sendo bloqueado, limitado pela crescente desigualdade.
E isso, em outras palavras, já tinha sido identificado por Marx, né? Que é a grande contradição do capitalismo, que vai levando, né, a uma perda da produção e por falta de compradores, né, pela exploração, processo de exploração, acumulação do capital em poucas mãos, né, ocorre o que ele chamou de crise de superprodução. Não se consegue vender tudo que é produzido, então os proprietários das empresas reduzem a produção, demitem os funcionários e aí nós temos uma recessão. Então esse é o problema, é o grande problema do capitalismo desde 100 anos atrás. A meta: realizar uma sociedade justa por meio de melhor distribuição da propriedade e da renda numa economia de mercado. Certo? Então aqui já se tem essa ideia de que não tem como revogar a lei da oferta e da procura. Então não temos como acabar com a economia de mercado, que seria essa economia em que você tem as pessoas interagindo livremente, se auto-organizando, né? Alguns oferecendo produto, outros comprando, aí se fixa um preço, né? Então nessa economia de mercado nós temos processos de auto-organização e são digamos assim, como uma lei da natureza, que evidentemente não é uma lei da natureza, mas é uma lei da sociedade, né, que, se a gente for ver, vai decorrer de interações biológicas, né, não vamos entrar aqui nesse assunto, mas na proposta do Piketty está se supondo que vai continuar existindo o mercado, as pessoas comprando, vendendo, produzindo, consumindo, e o caminho que ele coloca ainda é tradicional da distribuição da propriedade, mas na minha visão o fator-chave é a distribuição do dinheiro, é o modo de emissão e distribuição do dinheiro. Aqui também pode ser considerado, né, a renda, no caso de alguma forma de viabilização do dinheiro na forma de um rendimento, né, para a população. Nós temos a questão da renda, que é clássica em Keynes, né? Mas hoje em dia a gente tem outras ideias aí a respeito da distribuição do dinheiro que vão além da questão da renda, né? Porque não basta você aumentar a renda da população se não aumentar ao mesmo tempo a produção e a oferta de bens para ser comprados com essa renda, certo? Então tem que ser uma política completa, não só aumentar o consumo, mas também aumentar a produção. E o consumo, a produção ser dos produtos que vão ser consumidos com a renda que vai ser fornecida. Quer dizer, então esse é o pacote completo, né? Não é só aumentar a capacidade de consumo, é também aumentar a produção. Agora, aumentar a produção do quê? Dos produtos que vão ser consumidos. Mas quais produtos vão ser esses? Aí vai depender, isso é uma questão empírica, vai depender da gente estudar a população e ver o que a população consome, o que a população pode produzir e pode consumir, né? Isso é uma questão empírica, não é uma questão teórica aqui que a gente possa definir a priori. Então, a gente chega no item C aí, meios de atingir a meta. Então, no caso do Piketty, ele faz várias propostas, né? Taxação dos ricos, maior taxação dos ricos, melhor distribuição do capital, que a gente pode colocar nessa categoria da democracia econômica, né? Melhor distribuição do poder nas empresas, aí são a famosa questão das relações de produção, né? Que nós temos gradações nisso aí. Nós temos desde o chamado Taylorismo, né, que o trabalhador é colocado no papel repetitivo, como se fosse uma máquina, né, e não tem poder nenhum, nem criatividade nenhuma, né, uma alienação no grau máximo. E nós temos várias gradações, né, tendo no outro extremo que seria o Soviet, né, que se tentou implantar na antiga União Soviética, né, em que você teria os comitês de fábrica, os trabalhadores assumindo plenamente a gestão e dispensando o gerente, o diretor, o administrador, o proprietário, né? Então, os próprios trabalhadores fariam a autogestão, né? Claro que com participação dos membros do partido para orientar, né, os trabalhadores, mas seria outro polo extremo, né, da questão do poder dentro da unidade produtiva. Investimentos públicos na educação e saúde, o internacionalismo, né, que foi comentado pelo Enídio, também, né, tentar evitar
a fuga de capitais para paraísos fiscais, né, evitar todo tipo de operação ilícita que favorece os mais ricos e mantém a desigualdade. Nessa análise do Piketty, eu identifiquei dois pares, né, de categorias que se opõem, né, os ricos e os pobres. Então ele já não fala tanto, né, em burguesia e proletariado, né, e lumpenproletariado. Ele coloca a questão da desigualdade, né, é uma diferença entre ricos e pobres. Tudo bem. E uma outra categoria é os instruídos e não instruídos. Aí eu acho isso aí muito importante, porque já coloca essa questão do saber, do conhecimento dentro do sistema social. Uma questão, né, essa sociologia do conhecimento. Isso aí é muito negligenciado, né, em várias abordagens aí da esquerda, né, que negligenciam o papel que tem o conhecimento no próprio processo econômico, na transformação econômica, né? Nós precisamos ter ciência, tecnologia. Isso fica evidente aí nessa questão da pandemia, né? Porque a única saída desse caos aí é a ciência, né? É a pesquisa que leva a vacina, leva as medidas, né, impeditivas do contágio. Mas eu tenho uma pequena crítica ao Piketty aqui, porque ele identifica os ricos com os instruídos, mas não é bem assim, né? Primeiro seria preciso fazer algumas distinções ou perceber algumas nuances dentro de cada oposição. Na primeira oposição, distingue entre riqueza como propriedade e como uma mera posse de crédito. Posse do dinheiro, porque isso é muito importante na atual fase do capitalismo, chamado capitalismo financeiro, em que através da especulação financeira que se aumenta a desigualdade, né? E se mantém a pobreza, né? Através de mecanismos financeiros, não da propriedade. Então, quem detém uma propriedade, mas não usa essa propriedade para acumulação financeira, essa pessoa não está enriquecendo, não está aumentando a sua riqueza, né? Pelo contrário, ela pode até ter uma redução da sua riqueza pelos impostos e taxas e todas onerações né, de manutenção dessa propriedade. Então, a questão não é tanto a distribuição da propriedade, mas a distribuição do dinheiro, para a gente reduzir a desigualdade no capitalismo financeiro. E na segunda oposição, é como se a questão do saber fosse voltado só os detentores do saber estivessem todos trabalhando para os ricos, o que não é o caso, né? Eu entendo que o conhecimento, a ciência, a tecnologia tem intrinsecamente uma tendência progressiva quando é aplicado na sociedade, tendência progressista. Não necessariamente vai ser aquele que é instruído vai estar trabalhando para os ricos, né? Aí nós entramos na discussão dessa categoria que o Piketty criou, ou pelo menos usa, né? Eu não sei se foi ele que criou, da esquerda Brahmani. Eu entendo que esse termo é apropriado, porque há um papel realmente do conhecimento, da sabedoria na sociedade que vem desde a Índia Antiga, né? Isso provavelmente deve ter sido usado para justificar um sistema de castas, né? Os mais sábios seriam da casta superior dentro da estrutura social. Passando por Sócrates e Platão, que eu já mencionei, né, no início, e chegando até o Iluminismo, né? Nós temos lá Rousseau, Montesquieu, Danton, principalmente Robespierre, né? Porque é digamos assim, o ícone mesmo, né, desse processo, né, na Revolução Francesa, da razão se impondo, né, na transformação social, e o próprio conceito de vanguarda no marxismo, né, a vanguarda da classe trabalhadora. Nem todos, quer dizer, a maior parte dos trabalhadores não tem a consciência de classe adequada para fazer as transformações do interesse da classe, né? E aí se forma, né, famosamente aí, a partir das teorias de Lenin, né, essa ideia, né, daquela
um partido que fala em nome da classe trabalhadora, né? que age em nome da classe trabalhadora. Eu entendo que a atuação de uma esquerda Brahmani é intrinsecamente progressista, porque visa encontrar meios racionais, né, jogos de soma positiva, né, como eu coloco aqui em outro momento, de imprimir mudança na sociedade. Então, eu adicionei aqui no PowerPoint essa menção, né, na Inglaterra, a essa tradição do socialismo fabiano. Né, na Rússia havia o partido menchevique, né, que acaba sendo ultrapassado pelos bolcheviques no processo de transformação. Temos as transformações por meio da tecnologia, mudança de métodos organizacionais, né, na administração de empresas, reflexão ética, né, a própria bioética aí que o Nietzsche trabalha, se coloca aí nessa atuação, né, dos sábios, um processo de aumento de consciência ética dentro da sociedade, melhorando as relações, no caso aí, entre os profissionais da saúde e a população, mas isso pode ser estendido, né, a bioética pode ser estendida para outros domínios da sociedade e para a própria ação do Estado, que é o que eu estou querendo propor no livro que eu estou organizando, que a gente vai ter oportunidade de conversar mais depois, né, que seria uma bioética da governança. Quais os princípios éticos para a governança de um país, né? E aí temos muitos outros papéis da razão, né, como famosamente levantado por Hegel, né? Para Hegel já havia a própria história seria o processo da razão se impondo, né? É claro que isso aí, né, é muito forte demais, a ideia hegeliana, né? Tanto que Marx diverge de Hegel quanto, né, ao que seria a força motriz da história, né? Que para Marx não seria a razão entendida de um modo ideal, né, platônico, mas de qualquer maneira, mesmo em Marx, se mantém essa ideia de uma vanguarda que usa o conhecimento para transformar a sociedade. Então, eu entendo que a esquerda Brahmani, quando ela se aproxima dos ricos e defende os interesses dos ricos, ela está se afastando frente às implicações progressistas inerentes ao conhecimento e à sabedoria, né? A gente sabe que muitos militantes da esquerda acabaram mudando de lado, né, e trabalhando para a burguesia ou para os ricos, né, aumentando o processo de desigualdade, né? Então, dentro da esquerda Brahmani, a gente teria diferentes alas, né? Nós temos, digamos, aquelas alas que realmente militantes que estão por interesse, né? Não são sábios, não são cientistas ou tecnólogos, não são pessoas que têm uma potencialidade de transformação construtiva, né, do tecido social através daquelas medidas mencionadas no slide anterior, né? Por exemplo, né, exemplo do ponto de vista ético ou mudança nas formas de organização da sociedade, de criação de diferentes instituições, ou avanços científicos, tecnológicos, ou, né, militância educacional ou própria militância política de uma forma construtiva, né? São pessoas que estão aí nos partidos e grupos de esquerda por interesse próprio, né, infelizmente. Temos aqueles que são detentores de conhecimentos e saberes estratégicos que vão ser necessários em qualquer processo de transformação social, né? E que podem estar, por razões pessoais, ligados com a esquerda, né? Mas também seriam pessoas socialmente úteis para projetos, né? Por exemplo, de criação de empresas, né? de implantação de renda básica, ou qualquer ação, né, estatal que vá melhorar as condições de vida do povo,
eles também seriam úteis em projetos de outras colorações ideológico-partidárias, né? Não são necessariamente de esquerda, mas eles têm intrinsecamente um valor para a sociedade pela sua capacidade organizativa e, né, de empreendimentos de cunho social, de interesse social. E temos também aqueles militantes de esquerda que contestam, né, o estado de coisas, mas não são cientistas ou sábios ou exemplos de conduta ética, né, que são muito importantes, evidentemente, para qualquer movimento, mas não são aquelas figuras-chave que vão forjar uma política de Estado para a redução da desigualdade, etc. Qual seria a base racional para o progressismo da esquerda Brahmani? A capacidade de formular jogos de soma positiva, em que, né, todos ganham, né, se cumpridas certas regras, como, né, a gente, pela pesquisa do Ernest Fair, o artigo que eu postei aí num debate anterior, né, ele mostra que se a maioria das pessoas não se empenhar ativamente em reprimir os aproveitadores, aqueles que burlam as regras do jogo em interesse próprio, o jogo de positiva não funciona, né? Então precisa haver uma cooperação, né, e também uma punição de quem se aproveita da cooperação para ter proveito próprio, né? O jogo de soma positiva está ligado com essa ideia da tomada de consciência, né? Da gente, não a sociedade toda, mas um setor importante, representativo, influente da sociedade, tomar consciência de qual é o problema ou quais são os problemas e implementar projetos para resolver esses problemas, né? Então, quando se fala muito, né, hoje em dia, de projeto nacional, que o Ciro Gomes tem até um livro sobre isso, né? Essa necessidade de se tomar consciência dos principais problemas e de se propor um programa para resolver esse problema de um modo deliberado, como política de Estado, né? Talvez não seja possível de discutir os detalhes desses programas nos debates eleitorais, que a gente sabe que são marcados por outro tipo de dinâmica, né? Mas algum espaço deve existir, né, para que haja uma formulação minimamente consensual de um programa nacional, né, para um país avançar no desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. E por que Keynes fez isso, certo? Keynes conseguiu dar conta dessas questões, né, e com propostas, né, anticíclicas, que conseguiram, né, gerar por uma fase aí, um período da história da humanidade, a chamada sociedade de bem-estar, né? Claro que isso não atingiu todos os países, porque ainda há, né, muita exploração, resquícios aí do colonialismo e tudo mais. Mas uma parte da humanidade se beneficiou do estado de bem-estar através das medidas keynesianas. Só que isso levou a uma crescente dívida pública, né? E aí houve a reação dita neoliberal, né, do período de Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos, com as políticas que foram implementadas até hoje e que geram a crise atual, né? Essa austeridade fiscal do Estado, né? Redução do tamanho do Estado. E o que é mais importante é a tentativa de evitar que o Estado interfira na questão da desigualdade, né? Porque a proposta do Estado mínimo nada mais é do que você manter o status quo, né? Você evitar que o Estado atue contra o status quo, né? Evitar que o Estado tenha políticas que vão promover as pessoas e vão reduzir a desigualdade, certo? E para isso é fundamental manter a escassez do dinheiro que circula na sociedade, porque precisa ter dinheiro para qualquer coisa acontecer. Se tem pouco dinheiro, isso dá muito poder para as pessoas que têm dinheiro, né? As pessoas que não têm dinheiro ficam vendidas para as pessoas que têm dinheiro. Então, dentro dessa visão do chamado neoliberalismo, para aqueles que entendem realmente como funciona o sistema, a escassez de dinheiro ela faz parte da estratégia, né, de manutenção da estrutura do poder e da desigualdade econômica, certo? E é isso que tem que ser atacado para a gente conseguir reduzir a desigualdade.
Então, como eu mencionei, nós estamos numa fase em que o capitalismo a acumulação do capital se faz principalmente por meios financeiros, que inclusive, se a gente for analisar a fundo, são até ilegais dentro das leis vigentes em vários países, mas acontece, né, até porque esse é um assunto muito complicado que pouca gente entende como é que funciona, né, e existe uma ideologia, né, neoliberal que foi vendida para a população, até para a esquerda, né, e que possibilita que esse sistema funcione como ele tem funcionado, com grandes lucros para os bancos particulares, né, e aumento da concentração do capital. Eu estou aqui fazendo uma explicação muito rasteira, tá? Baseada no livro da Ellen Brown, o Banking on the People. O dinheiro escasso que circula, ele tem os bancos privados como intermediário. A não ser na China, que não tem banco privado, é banco estatal. É uma das razões que a China cresce tanto, né? Pelo financiamento do sistema produtivo ser feito direto pelo Estado, sem banco particular cobrando juros e atrapalhando, né, esse financiamento. Mas em países como o Brasil, Estados Unidos, países capitalistas, né, o dinheiro circulante é emitido pelos bancos toda vez que eles dão um empréstimo. Então, os bancos teriam, né, para cada empréstimo concedido, ter um lastro, né? E esse lastro por meio de depósitos no Banco Central ou algum tipo, ou imóveis, né, que estão penhorados para o banco e que dariam uma garantia caso a pessoa que recebe o empréstimo não pague, né? Mas os bancos abusam disso, né? Então nós temos o que a Ellen Brown chama de mercado das sombras, que são pirâmides financeiras, verdadeiras pirâmides financeiras, em que os bancos emprestam muito mais dinheiro do que eles têm lastro, né? E isso gera o risco da quebradeira, porque se os credores dos bancos quiserem retirar o dinheiro que eles têm no banco, né, o banco não teria como pagar a todos, né? Aí tem que entrar o Banco Central, tem que entrar o Estado para evitar a quebradeira dos bancos, que foi o que aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Então o problema basicamente é esse. Hoje em dia a emissão de crédito pelo banco é emissão de dinheiro, porque o dinheiro não tem mais lastro físico, né, o dinheiro digital. E então os créditos concedidos pelos bancos suplantam as garantias nas transações entre agentes financeiros. Agora, para quem que os bancos concedem esse crédito? Para quem já tem dinheiro e já tem imóveis para dar como garantia, certo? Então, essa forma de gerar dinheiro, ela é intimamente ligada com o aumento da desigualdade. Alfredo, só para lembrar que aqui no Brasil nós tivemos o nosso COER, né? Claro. Muito bem lembrado. Essa questão do dinheiro e do Estado está sendo bem entendida contemporaneamente. Eu acho que esse que é o grande avanço que a gente tem em relação ao marxismo tradicional, que, né, como eu vou dizer daqui a pouco, no marxismo houve um erro fatal em relação a essa questão do dinheiro. Então tem vários estudos, como por exemplo da Mariana Mazzucato, do grupo dela, né, que mostram que o Estado não é um apêndice indesejado, dominado pela burocracia, o Estado ele é estruturante da sociedade, né, e usando para isso o dinheiro. Então, o modo como o Estado emite e distribui o dinheiro vai ser determinante da estrutura de classe da sociedade. E a ideologia neoliberal leva muita gente a pensar, para prejuízo delas, né, de que o dinheiro, de alguma maneira, é gerado na própria sociedade e que o Estado é apenas um parasita que está se aproveitando da sociedade ao coletar impostos, né? Esse também é um outro grande erro, porque o dinheiro não é gerado na sociedade, a riqueza é gerada na sociedade, né, pelo trabalho, etc.
mas o dinheiro é gerado pelo Estado, e o que eu chamei isso de um grande escândalo, porque não existem regras transparentes e minimamente consensuais para como o Estado vai emitir e distribuir o dinheiro, né? Então isso é feito, digamos assim, ao bel prazer dos governantes, isso desde os reis, né? Desde a época dos reis, lá século X, né? Quando se foi criado o tesouro inglês, né? O rei emitia suas moedas, né? Não existia um critério público de quanto vai emitir e quem vai receber esse dinheiro, que vai ser essas moedas que foram cunhadas, vão para quem, né? A gente sabe que ia para os nobres e para a corte, né? Por isso que está cheio de gente lá na corte puxando o saco do rei ou da rainha, né? Para ter acesso à teta do dinheiro, certo? Então, o dinheiro ele é produzido pelo Estado, que o dinheiro dos bancos é secundário, né, os bancos, em última análise, dependem do Estado também, que a emissão legítima e primária de dinheiro é pelo Estado. Uma outra noção importante também, que eu já conhecia desde a graduação, quando eu fiz Introdução à Sociologia, que está nesse livrinho brilhante do Wright Mills, A Elite do Poder, né? É que há uma elite que está associada ao Estado, né? A não ser num Estado popular, como na China, por exemplo, né? Isso é rompido, né? Mas nos vários países a gente tem a impressão, né, de um Estado que é constituído no sistema democrático pela vontade dos eleitores, mas não é bem assim, né? Tem uma elite que se reveza e que usa o Estado para interesses próprios, né? Agora, é claro que essa elite pode ser desalojada e pode-se ter um Estado popular, um governo que utiliza essa ferramenta do Estado para imprimir uma política de interesse para a maioria da população, certo? Mas enquanto isso não acontece, né, nós temos essa elite, né? Tem um amigo do Facebook aqui, o Ellison, colocou bem, eu até citei ele aqui, né? Citando o Facebook aqui. Essa elite prega que o Estado não tem dinheiro, mas é a primeira a usufruir dele. Quer dizer, não tem dinheiro para os outros, né? Mas para aqueles que são da elite industrial, bancária, etc, etc, sempre tem uma teta lá dando leite, né? Isso a gente vê nas várias situações aí recentes, né? Principalmente, como o Enídio lembrou aqui no Brasil, né? do PROER lá do FHC e na crise americana de 2008, né? Tinha muito dinheiro para evitar que o banco quebrasse, né? Agora, dinheiro para renda básica diz que não tem. Bem, aqui a gente entra na questão do marxismo, porque o Piketty está na tradição marxista e, ao que me parece, ele ainda não entendeu bem essa questão do dinheiro, né? Eu adicionei esse slide aqui hoje, que não está naquele que eu enviei para vocês. Eu não sou um especialista em Marx, mas eu li Contribuição da Crítica da Economia Política, né, chamado Grundrisse, que foram alguns textos que Marx escreveu nessa transição entre o jovem Marx, né, que era preocupado com a alienação, né, a questão da autonomia das pessoas, questões assim humanistas, né, e o Marx do Capital, com Engels, que é um livro de crítica da economia política da época, né, um livro de filosofia da ciência. Nessa transição, né, tem alguns textos que foram compilados nesse livro, que saiu no Brasil pela Martins Fontes, com esse título, né, Contribuição à Crítica da Economia Política, em que Marx discute o dinheiro, né? Né, parte dos conceitos que têm origem em Aristóteles, né, de valor de uso e valor de troca. E propõe uma teoria do dinheiro que é complexa, eu não vou ter condições aqui de reproduzir, é uma teoria bastante elaborada, né, que vai discutir a questão do valor de uso, valor de troca, a unidade
de troca, em todas as trocas que acontecem na sociedade, não é, em trocas particulares, né? Mas o importante é que essa teoria do dinheiro associa o dinheiro com a extração da mais-valia no processo produtivo. Agora, a extração da mais-valia no capitalismo, ela é a fonte da riqueza da burguesia, né? Do lucro, né? A extração da mais-valia é o lucro, a acumulação do lucro é a acumulação do capital, a acumulação da riqueza por parte de uma classe chamada de burguesia. Então, o dinheiro ele é associado com a mais-valia, com o lucro, né? Mas o problema é que o dinheiro não é isso, né? Nessa fase, há uma fase do capitalismo em que se pode fazer essa identificação, porque a elite que estava no poder, a elite estatal, estava defendendo os interesses do capitalismo, dos capitalistas, da burguesia. Então, o dinheiro emitido pelo Estado, ele era colocado em função, né, dos interesses dos capitalistas, para remunerar, premiar o capitalista pela produção que ele gerava com a mais-valia, né? Então, Marx fez uma identificação que era verdadeira naquele momento, mas que não se aplica nem antes nem depois. Depois, no processo de superação do capitalismo, né? Tanto que essa visão negativa do dinheiro, como estando ligado à extração da mais-valia, né, levou, logo no início da Revolução Russa, a abolir o dinheiro, né, eliminar o dinheiro. Eles não perceberam que a questão era distribuir o dinheiro, não eliminar o dinheiro, porque sem o dinheiro não funciona a economia, né? Então, nessa visão, desse conceito de dinheiro como expressão da mais-valia, da exploração humana, né, não se vislumbra a possibilidade de usar o dinheiro num Estado popular, num Estado que defende os interesses da maioria da população, como meio de redução da desigualdade. Porque o dinheiro é uma ferramenta do poder de Estado, e o poder de Estado pode estar voltado para o aumento da desigualdade, como ficou por mais de um século aí, do período de ascensão do capitalismo, né? Mas ele, num sistema voltado para a redução da desigualdade, um outro modo de emissão e distribuição do dinheiro é necessário, né? Porque o dinheiro é necessário para as trocas auto-organizativas no mercado, né? Então, a questão da social-democracia essa visão aí fabiana, socialismo democrático, socialismo fabiano, mencheviques, marxismo ocidental, isso leva para essa ideia de uma social-democracia na qual se vai gradualmente e pacificamente, né, se implementando medidas que vão levar a um socialismo democrático. Mas o que eu estou querendo aqui dizer que, além dessa visão aí, é preciso ter também medidas heteroorganizativas mais fortes para induzir a redução da desigualdade. Não basta só implantar um estado de bem-estar que nós vamos ter essa transição pacífica para o socialismo democrático. No Brasil, né, nós temos uma configuração desse problema aqui que tem como ponto assim, importante o Plano Real, né? Para debelar a inflação, né, se colocou essa questão da austeridade dos gastos públicos, né? E isso acabou fazendo com que, na política econômica, se colocasse a economia real em função do orçamento. Ou seja, o que se discute de economia no Brasil desde o Plano Real é como enquadrar o país, a economia real, dentro do orçamento do Estado. Mas o que deveria acontecer é o contrário, é pensar como que o orçamento deve satisfazer as necessidades da economia real, da vida das pessoas do país, certo? Então houve uma inversão de prioridade, ou uma visão invertida das coisas que levam, né, a uma recessão cada vez maior, porque é um assunto muito complexo e muito longo, né? Mas
eu acredito que é preciso, basicamente, a gente pensar uma política econômica do Estado para induzir a produção e o consumo, né, o ciclo de produção e consumo que vai caracterizar o desenvolvimento. E o orçamento tem que estar em função disso. Ou então nós precisamos ter mais de um orçamento, precisamos de ter 2 ou 3 orçamentos para coisas diferentes, certo? Um orçamento que é para emendas de congressistas, né? Para pagar o funcionalismo, na ativa, esse orçamento que está aí, que é votado anualmente. Mas nós temos que ter um orçamento para investimento produtivo. Nós temos que ter um orçamento para renda básica, certo? São necessidades das pessoas, do país. Não pode querer colocar a renda básica, o auxílio emergencial, ou investimento em infraestrutura, investimento em novas empresas, economia ecológica. Não pode querer colocar tudo isso dentro do orçamento que é votado no Congresso, que é baseado na arrecadação de impostos, simplesmente porque não cabe, não tem espaço lá para isso, né? E ainda com a regra de ouro e a lei do teto, aí então que acabou mesmo. Isso aí, eles estão até reduzindo as verbas desse orçamento que iriam para a saúde e para a educação, certo? Então como é que você vai pensar sair da recessão, entrar num processo de redução da desigualdade, com desenvolvimento humano, baseado nesse orçamento único que é limitado pela lei do teto, pelo teto de gastos, e ainda é dependente da arrecadação tributária, né? Quando a gente sabe que a emissão de moeda pelo Estado não depende da arrecadação, né? É um assunto também muito complicado, mas basicamente o princípio é esse, né? Você pode emitir, o Estado pode emitir e gastar quanto quiser, né? A arrecadação de impostos é usada para retirar dinheiro de circulação, evitando a inflação, né? É uma ferramenta, né, para também controlar a taxa de juros, câmbio, etc. Isso é muito complicado, eu nem vou mencionar todos esses fatores que interagem aí na questão da inflação. Mas basicamente, né, o que é preciso para sair dessa armadilha aí, desse buraco que a gente entrou desde o Plano Real, o Brasil conseguiu controlar a inflação, mas entrou numa armadilha de redução do fluxo de dinheiro na sociedade, que leva a uma recessão, seria, na minha visão, por meio da tecnologia da informação. No caso aí, moeda digital, que ela pode ser direcionada para funções sociais. É um outro conceito de dinheiro, tá? Moeda digital, a gente sai daquele conceito de dinheiro chamado metalista, né, que é baseado num laço físico. Não, a moeda digital é um registro, moeda digital estatal, mais especificamente, é um registro no computador só, que passa de uma pessoa para outra. E o Estado pode usar isso à vontade para induzir transformações na sociedade. Então a gente quer implementar um programa para a sobrevivência das pessoas durante a pandemia, o auxílio emergencial. Então, né, se gera um registro no nome no CPF das pessoas, né, que coloca R$600 ali por mês para ela. E quando essa pessoa gasta esses R$600, esse registro passa para o nome de outra pessoa. Certo? Então, desse modo, se pode fazer uma coisa muito importante, que é a chamada flexibilização qualitativa, que se opõe à flexibilização quantitativa. O que é a flexibilização quantitativa? É aquela ideia de jogar dinheiro de helicóptero. Quando se faz isso, quem que pega esse dinheiro? Os bancos, porque no sistema atual, o Estado não pode colocar dinheiro diretamente na conta de cidadãos ou de empresas, né? Tem que passar pelos bancos, e os bancos vão emprestar cobrando juros. Então, a flexibilização quantitativa, o quantitative easing, né, famoso, ele foi usado, por exemplo, no ProER, aqui na crise imobiliária americana de 2008, e o dinheiro foi todo para os bancos. Quer dizer, flexibilização quantitativa é assim, o Estado põe dinheiro na sociedade, mas quem pega esse dinheiro é quem é mais rico, é quem é mais poderoso. Certo? A flexibilização qualitativa, ela é seletiva, o dinheiro vai para quem o Estado quer. Pode ir para o pobre e não ir para o rico, certo? Então,
há uma diferença muito importante aqui, e a tecnologia da informação ela é fundamental para se implementar uma flexibilização qualitativa. Sem a tecnologia da informação, a gente não... por exemplo, no passado, com a emissão de papel moeda, não há como determinar para onde esse dinheiro vai. Esse dinheiro acaba indo para o mais forte, né? Para quem tem condições de acumulá-lo. No caso da flexibilização qualitativa, usando a tecnologia da informação, o recurso pode ele pode ser designado, o método de distribuição pode ser tal que se impeça a acumulação. Esse dinheiro vai para o pobre e só o pobre pode usá-lo e para determinados fins, certo? Então, é uma medida de heteroorganização, sem dúvida, mas é para uma medida para promover a redução da desigualdade, né? Tem que ser heteroorganizada, senão o mais forte acaba pegando o recurso, né? Então, para você conseguir, um Estado atua pelos interesses populares, ele conseguir reduzir a desigualdade, ele tem que colocar dinheiro no bolso do pobre, de uma forma que o rico não consiga pegar, né? Todo mundo lembra aqui dos famosos escândalos da Sudene, né? Muito dinheiro que ia para o Nordeste, mas não chegava para o povo, ficava na mão dos ricos, da elite, né? que administrava esse recurso da Sudene. Então, a Sudene foi uma ideia muito boa, né? Se não me engano, do Celso Furtado, mas que na prática falhou. Por quê? Porque faltavam meios de seletivamente direcionar de modo seletivo esse dinheiro para quem realmente precisa. E aí nós temos corrupção, desvio, né? Nepotismo, todo tipo de irregularidade, né? Quando a gente faz a chamada flexibilização quantitativa, e que isso também gera na sociedade uma ojeriza, né? Essa ideia dos, né? Por exemplo, a chamada Bolsa Empresário no governo da Dilma, né? Que foi favorecido os grandes empresários. Não estou dizendo que seja a única coisa que foi feita, mas quando você tem, no caso, por exemplo, das obras da Copa do Mundo, né? Das Olimpíadas, houve uma flexibilização quantitativa, quer dizer, o recurso jogado na sociedade, na economia real, mas foi parar na mão dos fortes, das empreiteiras, né? E tudo mais. Então, isso contrasta com medidas que realmente beneficiaram os pobres, como o Bolsa Família, que foi a grande realização, né? Bolsa Família abriu o caminho, assim, mostrou o caminho é esse, né? E o auxílio emergencial também, né? Que usou a Caixa Econômica, que é um banco público e já há meios da tecnologia da informação, como cartão magnético, né? Agora o novo auxílio emergencial já vai poder ser movimentado com o Pix, certo? Então nós estamos caminhando para uma economia digital em que o Estado vai poder direcionar dinheiro para o bolso do pobre de uma maneira que só esse pobre inicialmente possa usufruir desse dinheiro, impedindo intermediários que possam desviar ou cobrar juros indevidos nessa distribuição da renda, né? Então eu já entrei um pouco nesse novo slide aqui, né? Uso da tecnologia da informação, da moeda digital. Agora, é claro que não basta você incentivar o consumo, se não incentivar a produção, vai ter inflação, vai ter problema. Então, ao mesmo tempo que se incentiva o consumo através de uma renda básica, tem que buscar um reforço, né, um aumento da produção daqueles bens a serem consumidos, né? E isso também dentro, hoje em dia, né, da ideia da economia ecológica, né, atividades que sejam ambientalmente responsáveis, né, e dentro da ideia da economia solidária, né, de modos, né, de produção, de organização que sejam cooperativos, ofereçam empregos, né, e que as pessoas tenham condições de trabalho dignas nesses empreendimentos, nessas cooperativas, etc. Certo? Então, e ao mesmo tempo tem que ser empreendimentos que tenham um grau mínimo de eficácia e eficiência para que não sucumbam no jogo do mercado, que é auto-organizado, né? Então, é preciso implementar um programa desse tipo aí.
juntamente com o item 3, né, que são os programas de inclusão social, que vão incluir, vão valorizar, remunerar as pessoas que desempenham funções importantes, né, como, por exemplo, cuidar dos filhos, cuidar de idosos, cuidar de doentes, cuidar das florestas, e que no sistema atual não são valorizados. Dentro do jogo aí do mercado não são valorizados, mas por uma medida heteroorganizativa o Estado pode remunerar essas pessoas por essas atividades relevantes que elas fazem, né? Então, por exemplo, o artista, né, o compositor, o ator, autor de teatro, literatura, música, todas as artes, né, mediante critérios de avaliação, né, pelos pares, poderiam ser remunerados por suas atividades e viver daquilo que gostam de fazer. Certo? É importante a gente citar aqui a MMT, Modern Monetary Theory, que está sendo muito discutida, né, pelos democratas americanos, na campanha do Sanders, os assessores do Bernie Sanders, aqui no Brasil, principalmente pelo André Lara Rezende, que era ligado à rede, né, de sustentabilidade e que tem uma série de propostas muito interessantes, que eu já mencionei no seminário anterior também. Entretanto, a MMT se coloca como uma teoria descritiva, não como uma teoria propositiva, né? Então ela não tem uma proposta de política econômica definida para a questão da desigualdade. Então a gente precisa ter propostas que vão além da MMT. Ela é muito importante para justificar essa possibilidade do Estado gastar, emitir moeda através de gasto, né? Na MMT, a emissão de moeda não é emissão de papel moeda, não, simplesmente o Estado colocar dinheiro na conta de alguém, certo? O Estado está emitindo dinheiro novo, do nada, né? Também chamado fiat money, certo? O dinheiro simplesmente alguém apertou uma tecla e gerou o dinheiro. E esse dinheiro colocado no Brasil por lei constitucional, o Estado não tem que fazer isso por meio de bancos. Agora, por sorte, a Caixa Econômica é um banco público, então o Estado pode pagar o Bolsa Família, o auxílio emergencial, por meio da Caixa, né? Foi a válvula de escape, porque senão teria que ser por um banco comercial e aí teria intermediário cobrando juros, etc. Então a gente precisa ir um pouco além da MMT. E o que eu encontrei aí nas minhas buscas aí de internet e também por contato com algumas pessoas, né, quando eu estava na Inglaterra, é esse movimento chamado Positive Money, que seria essa ideia do Estado emitir dinheiro para finalidades sociais, né, sem passar pelos bancos comerciais. Ou seja, uma ligação direta entre Banco Central, Tesouro, Banco Central, o Tesouro que autoriza a emissão, né, o Banco Central executa, e o cidadão ou empresa, né, CPF ou CNPJ. Agora, tem um problema, né? No atual sistema, que eu tento explicar um pouquinho aqui, já no próximo item. No atual sistema, no Brasil, quando o Estado emite, ele contabiliza como dívida, como débito. Por quê? Porque ele trabalha junto com os bancos comerciais. Então isso é muito complicado, mas a gente precisa inventar um meio do Estado emitir sem contabilizar isso como débito, que não faz sentido nenhum, né? Se o Estado tem o poder de emitir dinheiro, ele contabilizar isso como sendo dívida pública, né? Porque sendo assim a dívida vai crescendo muito, assusta as pessoas, e aí foi por isso que teve a reação, né, do Thatcher, Reagan, né? Por causa a dívida pública vai subindo, vai explodindo, se torna impagável, vira um pesadelo, um fantasma. Agora não precisa disso. O Estado não precisa contabilizar suas emissões como dívidas.
né? Mas aí a gente tem que mudar o sistema de contabilidade, né? E para fazer isso com o real, teria que mudar a Constituição. A alternativa é criar uma outra moeda, que seria o real digital, como já está sendo cogitado até pelo Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Com o real digital, poderia fazer isso, esse dinheiro positivo, quer dizer, estar emitir sem lançar como débito, poderia fazer isso sem necessidade de aprovar no Congresso e nem de mudar a Constituição, certo? Aí é um assunto altamente polêmico, eu só vou levantar a ideia aqui, não vou, depois no debate, se vocês quiserem discutir, né? Então, o dinheiro soberano positivo precisa ou mudanças constitucionais ou emissão de uma moeda alternativa, que não esteja regulada pela legislação atual. E também mudar o método de contabilidade pública. Isso aí talvez ainda demore muito, porque o que está se tentando fazer no Brasil atualmente é encontrar brechas, né? Por exemplo, o orçamento de guerra, que eu mencionei no seminário passado, brechas para conseguir pagar, por exemplo, o auxílio emergencial por fora do orçamento anual que já está saturado, né? Isso aí ainda não é um programa sistemático, né, para redução da desigualdade, nada disso. Simplesmente são formas de manter o sistema, criar uma exceção que mantenha o sistema como ele é, que é altamente injusto, né? Tem uma outra possibilidade que o colega Francisco Souza levantou também, seria usar as reservas do Fundo Soberano Brasileiro, que foram acumuladas durante o governo do Lula, né, em dólares, como lastro para o real digital. Isso seria para satisfazer as pessoas que ainda pensam de uma forma antiquada, que precisa ter um lastro, né? Mas a gente vê, a China já criou, né, o Yuan digital, a moeda digital deles, e eles estão emitindo sem laço nenhum, sem lançar como débito, nada, e eles fizeram uma coisa muito interessante, que é uma loteria, né? Eles estão emitindo real digital e estão dando para as pessoas que são sorteadas, certo? Quer dizer, então isso prova por A mais B que não precisa ter lançar como dívida, né? E que você pode criar o real digital à vontade, como ferramenta do Estado para implementar certas políticas sociais, certo? E tem uma série de complicações aí, mas tem mecanismos de evitar que isso gere inflação. O Estado tem mecanismos, se houver vontade política. Algumas pessoas argumentam o seguinte, que poderia ter um caminho alternativo através de moedas locais, né? Nós temos, por exemplo, o Banco Palma no Nordeste, que ele emite uma moeda chamada Palma, né? O Ricardo Goodwin gosta dessas ideias, né? Cada um emitir sua própria moeda. Só que a Ellen Brown mostra por A mais B que essas iniciativas locais de pequena escala precisam ter uma garantia do Estado, porque senão fica restrito a uma comunidade restrita, né? Nós temos comunidades urbanas que têm a sua própria moeda, mas isso é aceito ali, essa moeda só é aceita naquele local. Para você ter uma interconvertibilidade dessa moeda com outras, você já vai ter que entrar em sistemas aí de reconhecimento, né, dessas moedas, e tem que ter uma garantia que, em última análise, vai cair no Estado federal, que é o que tem o poder de emissão e de manter o valor das moedas e dar garantias para os credores no caso desses bancos ou cooperativas falirem, né? Porque ninguém vai querer usar o dinheiro alternativo de uma cooperativa rural aí, se ela não tiver garantida pelo Estado, certo? Essas propostas seriam para política de Estado, não política de governo, né? Então não é algo assim que quando acabar o governo vai chegar ao fim, não, tem que ser indefinidas, né? Como
da estrutura do Estado. E isso seria então um jogo de soma positiva, você, né, fornecer mais dinheiro, incluindo mais pessoas no mercado. Isso vai ser bom para os produtores, para todos os setores da economia, né, agropecuário, industrial, serviços, né, é bom para todos isso, certo? Exceto para multibilionários que teriam seu poder enfraquecido. Então, seria uma conciliação no sentido de Debran, né, que a Ítala comentou, mas uma conciliação num patamar favorável aos pobres, aos excluídos. Bem, então, fechando tudo isso, comentários finais, eu diria que essa proposta de combinar a auto-organização das sociedades, processos espontâneos que acontecem na sociedade, com uma heteroorganização enquanto política de Estado, seria, né, um socialismo monetário, como tem na China, quer dizer, o sistema financeiro é controlado pelo Estado, de modo que o dinheiro descumpra funções sociais e interesse da maioria da população, junto com uma economia de mercado, em que as empresas têm gestão privada, ou são empresas de economia mista. Quer dizer, então não é uma proposta da gente aumentar o número de estatais, ou aumentar a quantidade de funcionários públicos. Não é isso, né? Se tiver que aumentar o funcionalismo, que se aumente, certo? Também não tem nada contra. Se tiver que estatizar uma empresa, que se estatize. Também não é uma coisa fechada, né? A proposta é que a gente tenha uma mentalidade socialista, no sentido de ter políticas de interesse da sociedade, da maioria da população, do ponto de vista do dinheiro, da emissão e distribuição do dinheiro. Agora, a gestão das empresas, que fique lá com os trabalhadores daquela empresa, certo? Não precisa o Estado gerir as empresas, não precisa estatizar, né? E também não precisa coletivizar a propriedade privada. Não, deixa a propriedade. Se a gente implantar um socialismo financeiro, ao médio e longo prazo, vai haver uma democratização maior da propriedade e do capital em geral, porque as pessoas tendo dinheiro, elas podem se virar, podem participar do jogo e podem adquirir propriedades ao longo do tempo, né? Podem estudar, podem ter condições de saúde, desenvolver suas potencialidades e, se for o caso, adquirir uma propriedade, né? Então, não precisa haver coletivização da propriedade, estatização da propriedade. Isso é errado, esse não é o caminho, isso não funciona. A propriedade tem que ficar com quem tem condições de utilizá-la, de administrá-la, né? Que se a gente pudesse zerar e voltar para a época que foram concedidas capitanias hereditárias e ter um sistema de propriedade mais justo, seria ótimo, mas a gente não tem como fazer isso. Não dá, né? Não dá para ter um grau de intervenção nesse ponto, e se houvesse, geraria uma série de disfuncionalidades na economia, né? Então, o caminho que eu proponho é esse, a redução da desigualdade pela mudança no modo de emissão e distribuição do dinheiro. O resto vem disso, certo? Para isso eu preciso usar a tecnologia da informação, né? Possivelmente moedas digitais de uso controlado para fazer facilitação qualitativa, seletiva, financiar empreendimentos de cunho social, sem finalidade lucrativa, porque senão a gente está financiando a exploração humana, certo? Então, de preferências cooperativas, organizações sem finalidade lucrativa, mas que possam produzir bens, né? Suprir a população dos bens que necessita, né? E que possam ser comprados com a renda básica, certo? Então, é um processo, no fundo, um processo de indução da produção e do consumo populares. Não estou falando aqui de tecnologias, altas tecnologias que vão servir para uma elite. Mediante avaliação e aprovação de projetos, tendo como critério um programa de desenvolvimento